Marielle, uma biografia, de Audrey Fulaneto. Narrado por Gabriela Lohan. Capítulo 1. O bonde da peixeira. A manta que envolvia a recém-nascida Marielle Francisco da Silva em 27 de julho de 1979, numa maternidade no centro da cidade do Rio de Janeiro, tinha percorrido mais de 2.400 quilômetros até ali. Saiu de João Pessoa, capital da Paraíba, cruzou parte do Rio São Francisco de ônibus sobre uma balsa e chegou na cidade carioca 3 dias depois, numa das malas que Filomena Francisco da Silva trazia com um farto enxoval preparado para o nascimento da neta. Era tudo feito à mão pelas mulheres da família. 7 dos 11 filhos de Filomena são mulheres, entre elas Marinete Silva, então grávida de Marielle no Rio de Janeiro, longe do restante do clã. Na Paraíba, irmãs, primas e tias costuraram, bordaram e assearam as peças de linho e algodão que ficariam na família por mais de 40 anos, circulando entre as mulheres e suas filhas nascidas na capital fluminense. Feita em gorgurão, a manta branca com delicados pontos de linha cor-de-rosa desembarcou com Filomena na rodoviária carioca em 14 de julho de 1979, 13 dias antes do nascimento de Marielle. A avó trazia consigo também camisetinhas, vestidos e pequenas meias de bebê, mas o ponto alto era a manta. Bordados de ramos de flores e folhas, símbolos de prosperidade e triunfo, adornavam a peça que terminava num bico rendado, preso ao tecido por um delicado passa-fitas, também cor-de-rosa. Em um armário de Marinette, entre outras roupinhas e vestidos dos quais não quis se desfazer, está a manta de Marielle, que seria mais tarde usada para embalar sua irmã Aniele, sua filha Luiara e suas 2 sobrinhas, Mariá e Eloá. Marinette estava radiante com a chegada de Filomena. A matriarca havia deixado a família em João Pessoa para acompanhar a filha no seu primeiro parto. Ao lembrar da viagem de Filó, o rosto de Marinette se ilumina e as palavras saem de dentro de um sorriso. Mamãe levou 3 dias para chegar aqui e chegou bem, graças a Deus. Foi bem feliz pra gente. Todo aquele cuidado de vir para ficar com a filha que morava longe. E foi também um compromisso de deixar os filhos em João Pessoa para acompanhar o nascimento de uma neta no Rio de Janeiro. Foi sensacional, eu posso dizer. Desfeitas as malas do enxoval, as 2 logo começaram os preparativos para um outro evento que se aproximava. Em 22 de julho de 1979, 5 dias antes do nascimento de Marielle, fariam a festa de 1 ano de casamento de Marinette e Antônio Francisco da Silva Neto, o Toinho. Os pais de Marielle são primos de primeiro grau. Toinho é filho do irmão de Filomena, e talvez por isso mesmo Marinette descreva o encontro deles de forma econômica. Foi um encontro de família. Eram todos de Alagoa Grande, cidade do interior da Paraíba, a cerca de 100 quilômetros de João Pessoa. Toinho, porém, nasceu na cidade carioca. Seu pai, Francisco Salvador da Silva, deixou a Paraíba e chegou à capital fluminense em 1945. Morou algum tempo no alojamento da construção do Hospital Federal de Bom Sucesso, até se estabelecer na Maré, como um dos pioneiros daquela que viria a ser uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Lá, ele comprou um barraco, casou-se com Rosalina Francisca e teve 10 filhos, entre eles Toinho, o pai de Marielle, nascido em 1951 no hospital em Vila Isabel, na região norte da cidade. Ele próprio contou, num relato escrito em 2019, que o pai chegou ao Rio entre os milhares de paraibanos vindos de diversas cidades do norte e do nordeste do Brasil, abraçados pela construção civil, que naquela época tinha uma grande oferta de mão de obra. Toinho lembrou ainda que, com as economias do salário, seu pai negociou, em 1947, a compra de um barraco de madeira como o primeiro morador da rua, na Baixa do Sapateiro, uma área alagadiça onde se estabeleceram imigrantes nordestinos em casas de palafita, erguidas sobre estacas de madeira. Aquela seria uma das primeiras entre as 16 comunidades que formariam o que hoje se conhece como Complexo da Maré. Ali mesmo, em frente à casa dos avós paternos de Marielle, havia uma tamarineira, árvore que ainda existe e, nas palavras de Toinho, é grande, robusta, resistente e foi testemunha de vários acontecimentos ao longo desses anos. Os avós paternos de Marielle foram os 5º moradores a ocupar a rua. Seu Francisco tinha um comércio.
Sample complete. Ready to continue?